Bom, hoje nós estamos aqui presentes na Abrat. Vocês podem estar estranhando, a Cláudia não vai estar presente no comando da sala, mas nós temos a nossa colega Janaína, Janaína Andretta Dide. Ela é do Rio Grande do Sul, nesse momento ela está lá em Salvador, foi lá para fazer um concurso, tudo mais, e ela está trazendo uma convidada justamente para abordarmos esse momento do dia 25. É o Dia Mundial de Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, né? É algo que foi feito há alguns anos pela ONU e que tenta promover esse combate à violência. Então, eu vou trazer a Janaína, que ela está muito mais envolvida com os assuntos do movimento da mulher da Abrat, para trazer a convidada que ela escolheu, selecionou para desenvolver um assunto junto a vocês. Vamos lá, Janaína? Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, como o Geraldo falou, eu estou aqui em Salvador e eu acho que a internet aqui está oscilando um pouquinho, então talvez corte um pouco o som, tá? Se tiver muito ruim, eu vejo se eu faço a conexão com os dados móveis do celular. Então, eu me chamo Janaína, eu sou associada da Abrat, né? Se tem alguém que não é, né, da Abrat, né, para que quer conhecer, né, a Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou da cidade de Novo Hamburgo, né, faço parte da Federação do Rio Grande do Sul, né, e queria agradecer a oportunidade, né, de estar mediando essa fala, né, apresentando um pouquinho para vocês entenderem, né, a Abrat, então, tem um grupo, né, que é de mulheres árbitras, né, que traz muito fortemente esse enfrentamento ao assédio, ao abuso, e outros temas também que envolvam mulheres e acabam englobando toda a arbitragem, então é bem bacana a gente estar vendo aqui mulheres e homens também, né, enfim, todos os gêneros, né. Já fica o convite, se vocês quiserem mandar o link para outras pessoas que também não são, né, do atletismo, da arbitragem, né? Esse bate-papo é aberto justamente para a gente estar atingindo o máximo de pessoas que a gente possa, né, conseguir. Hoje, então, é o dia 25 de novembro, que foi instituído há 5 anos pela ONU como um dia laranja, por isso que eu e o Geraldo, a gente está com um fundo laranja aqui, né? Que é alusivo, então, ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres, que foi como o Geraldo falou anteriormente, né? E esse ano a ONU trouxe como tema, então, unam-se, ativismo para acabar com a violência contra mulheres e meninas. E aí existe, então, uma campanha de 16 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher, que termina no dia 10 de dezembro, que é o dia alusivo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, até anteriormente a Claudinha deu uma passada aqui, ela está em outro evento a trabalho, né? Mas a gente vai estar durante esses 16 dias fazendo quiz com algumas palavras, alguns conceitos para a gente se aproximar mais dessas questões. O Geraldo depois também vai estar compartilhando um dos quiz aqui, né? Para a gente estar entendendo alguns conceitos importantes, né? Está se aproximando disso. E a ideia é no dia 10 de dezembro, ao final desse ciclo, né, de 16 dias de ativismo, a gente está fazendo um bate-papo para estar conversando um pouquinho como é que foi, né, essa aproximação desses conceitos, né. Então, buscando ampliar, né, a nossa rede de entendimento e enfrentamento e tornar o movimento cada vez mais forte, a gente trouxe hoje como convidada a árbitra de futebol Pamela Joras, tá? Como eu cheguei na Pamela, eu não conhecia, inclusive um prazer estar conhecendo, não pessoalmente, mas virtualmente, né? Eu conheço, tive como professor o professor André, que está na URGS agora, que trabalha com gênero,
e através dele eu tive acesso à professora Silvana Gilner, né, que trabalha com questões de gênero, é uma grande referência, então eu entrei em contato com ela e ela me indicou a Pamela, né, que vai estar trazendo essas questões, né, a Pamela infelizmente sofreu violência física num jogo, né, então ela vai estar trazendo essa questão e a gente vai poder estar discutindo, né, como enfrentar isso, né, não só a violência física, o assédio, né, moral, sexual, enfim. A ideia é a gente fazer uma fala aberta, né? Eu e a Pamela, a gente estava conversando anteriormente, né? Ela disse, se deixar eu falo 1 hora, e eu sei como é que é, a gente tem muita experiência, a Pamela também vem da academia, então a gente tem uma bagagem teórica importante para trazer também, mas para não ficar cansativo, a gente vai deixar aberto, quem quiser ir colocando perguntas no chat, né? Eu vou também estar fazendo algumas intervenções no decorrer, né? Para a gente ir fazendo mais uma conversa mais descontraída. Então, primeiro, queria dizer que é um prazer, uma honra te ter conosco hoje, Pamela. Vou te apresentar, então, para depois tu fazer tua fala. Então, a Pamela, ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Então, é uma colega de muitos de nós, né? A maioria do pessoal da arbitragem também é da Educação Física. Especialização em Educação Física Escolar pela UFSM também. E mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É integrante do grupo de estudos sobre esporte, cultura e História, Greco, da ESEFID URGS, e atualmente trabalha como professora de Educação Física e é árbitra de futebol desde 2013. Pamela, então, fica à vontade, precisando de alguma coisa, só nos chamar. Eu que agradeço imensamente o convite, obrigada pela oportunidade de estar fazendo essa fala junto a vocês, de conhecer outros árbitros e árbitras também, por esse Brasil, e dizer também da satisfação, né, da gente ter um espaço como esse, de falar num dia tão importante como esse, né, na presença das mulheres na arbitragem. Bom, para iniciar minha fala, eu acho que as dificuldades que a gente enfrenta numa seara diferente, né, que é o futebol, que é o meu esporte, se aproximam e muito dos outros esportes também, né? Porque o esporte ele foi pensado, foi planejado, arquitetado para homens e por homens. Então, quando a mulher adentra esse espaço, ela encontra uma resistência bastante grande, né? E que ela não é só no futebol, né? Bom, quando eu comecei a minha interação com o esporte, digamos assim, eu era ainda muito pequena, e eu acho que nenhuma criança sonha em ser árbitro ou árbitra de futebol. É uma coisa que ela vai acontecendo naturalmente na vida, e os caminhos e as escolhas que a gente vai fazendo vão nos levando para esse caminho. Foi então que em 2013 eu encontro também a professora Silvana Gilner, e ela faz um trabalho há muitos anos sobre a presença das mulheres no esporte, e naquele momento também ela estava começando os estudos sobre as mulheres, principalmente no esporte de futebol. E era uma área de meu interesse, eu fui jogadora de futebol por muito tempo, né? Era meu esporte quando pequena também, com meu irmão, enfim. Como eu falei, não vou aprofundar, senão a gente fica a noite toda aqui falando. Bom, enfim, aí dentro desse grande programa de estudos sobre mulheres e futebol, a professora Silvana promoveu, junto ao sindicato de árbitros aqui do Rio Grande do Sul, eu sou natural do Rio Grande do Sul, promoveu um curso de arbitragem voltado somente para mulheres, lá em 2013, era o primeiro do Brasil, e como eu já ia participar do evento durante a organização, eu pensei, vou fazer, né, mais uma qualificação profissional. E quando eu fiz o curso, eu acabei me interessando cada vez mais por aquele novo campo de conhecimento para mim, né? E aí fui me aprofundando, comecei a gostar muito, comecei a trabalhar. É óbvio que as dificuldades iniciais eram imensas, né? Até pela falta de oportunidade para trabalhar, né? Porque quando saíam as escalas, para a mulher é muito mais difícil sair uma escala de futebol, né?
Enquanto os homens têm 8, 10 oportunidades, às vezes a gente tem 2, uma, porque é difícil. Então, fui trilhando meu caminho, e aí em 2018, acabei fazendo um outro curso, né? E aí, nesse mesmo ano, foi o ano que eu tive um triste episódio, né, na minha curta carreira ainda, já tinha 5 anos na arbitragem. Foi num município aqui do Rio Grande do Sul, chamado Arroio do Sal, é um município litorâneo. Era um campeonato de futebol amador. E como eu já tinha citado no começo, é difícil a gente pegar a escala, né, para jogos, assim, principalmente jogos jogados por homem, né. Então, foi nesse ano aí de 2018, final, acho que foi outubro de 2018, eu fui convocada para uma partida lá em Arroio do Sal. A promoção do evento era da prefeitura desse município, e eu fui até lá num domingo. E aí era o primeiro jogo da tarde, estava tudo tranquilo, e nos primeiros minutos da partida, esse senhor, que era o capitão da equipe, né, eu já vi que ele estava um pouco incomodado, um pouco alterado ali com a minha presença. E aí continuei fazendo meu trabalho. Aí ocorreu um lance de contra-ataque, e aí ele matou a jogada com uma falta simples, uma falta comum, mas era uma falta para cartão amarelo. E aí quando eu puxei o cartão amarelo para ele veio para cima de mim de imediato, né? Aí começou a me empurrar, e aí ele pisou no meu pé, me empurrou outra vez para ver se eu caía. E aí quando eu fui para trás, ele me deu um tapa na direção do rosto. Daí eu tirei o corpo, acabou pegando no peito. E aí chegou a segurança, chegaram os outros colegas de equipe, inclusive o filho dele estava jogando com ele nessa mesma equipe. E aí começou o deixa disso, o empurra para cá, o empurra para lá. E naquele momento, assim, eu pensei só em manter a calma e fazer meu trabalho da melhor maneira possível, né? Porque para mim era uma novidade, não tinha acontecido ainda violência física, né? Só, a gente pode dizer assim, só verbal. Mas a violência física, ela é muito mais assustadora, porque tu não está preparada para reagir àquilo, né? É uma coisa nova. Então, segurança interviu, os colegas também. E aí, no primeiro momento, a equipe queria que eu retirasse o cartão vermelho dele, porque eu apresentei o cartão vermelho e queria que eu retirasse o cartão vermelho para acalmar os ânimos e acabar com tudo aquilo. E eu disse que não ia retirar, que não era essa a regra do jogo, e mantive a minha postura do início ao fim. E aquela confusão se manteve por alguns minutos. Ele foi arrastado para fora do campo, né, com intervenção dos seguranças, e do lado de fora do campo continuou me xingando, com palavrões, com N xingamentos. E aí, ao final da partida, quando encerramos aquele jogo, eu não pude nem trocar de roupa, nem tomar banho, nem nada. A gente saiu assim meio que fugindo do lugar, porque a violência estava pulsante ali, era uma coisa bastante incômoda, assim, e não só daí, essa violência expandiu não só para mim, mas para minha assistente também, que estava comigo nesse jogo, e para o outro colega também, o assistente número 1, que também estava comigo na partida. Então, foi uma coisa nova, assim, me surpreendeu. E aí, no começo, tu sente aquela sensação de impotência, né? Poxa vida, não fiz nada. Porque a gente não pode agir em uma violência com mais violência, né? A gente tem que agir com tranquilidade, com postura, óbvio que sempre mantendo a sua própria segurança, mas a sensação que vem após o episódio, ela te deixa abalada, né? Ela te deixa triste, te deixa procurando qual foi o teu erro, né? Porque a gente sempre procurou erro na gente. Bom, enfim, daí fomos embora, é uma distância considerável de Arroio do Sal até Porto Alegre. Vim para casa, né, meio
fugindo daquele ambiente. E aí já relatei tudo que havia acontecido em súmula, né? Porque é o nosso documento. Relatei tudo em súmula. E no outro dia fui até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, né? Contra esse jogador, contra esse cidadão. Registrei o boletim de ocorrência. E aí, para minha surpresa, 2 dias depois do ocorrido, uma torcedora me procura pelas redes sociais e me manda uma mensagem de apoio, dizendo que ela estava no jogo, que tinha visto. E aí eu me comovi com aquilo, né? Porque é uma coisa tão legal tu receber apoio, ainda mais vindo de outra mulher, né? Aí recebi aquilo com muito carinho, assim, agradeci muito ela. E aí, mais alguns dias depois, a prefeitura desse município lançou uma campanha, né, contra a violência contra a mulher. E aí o símbolo era um cartão vermelho, né? Eles me pediram para participar de um evento do lançamento da campanha contra a violência, né? Eu aceitei prontamente. Fui num jogo lá outra vez. E aí foi recebida no campo por uma passeata dessas mulheres com faixas em apoio a mim. Os times, as 2 equipes que iriam jogar também, né? As mulheres cantando com crianças, com faixas, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Acho que foi um dos episódios mais marcantes assim que eu tive. Não foi nem episódio ruim, foi o bom, né, que me marcou. E aí a coisa começou a repercutir, e o pessoal da RBS TV, que é o correspondente da Globo aqui no Rio Grande do Sul, me procurou também para fazer uma entrevista acerca do que tinha acontecido, falar da presença das mulheres também no futebol, né, e do ato de violência, e eu aceitei. Acabou gerando o interesse também do Globo Esporte, que passa no domingo, e aí me pediram autorização para que a matéria fosse passada nesse programa. Eu autorizei com o maior prazer, porque eu penso que esses episódios, assim, eles não podem... Eu vejo tantas colegas aí passando por coisas ruins, e acabam guardando para si ou deixando para lá, porque é uma coisa corriqueira, né? Uma coisa comum. E penso eu que a gente não pode deixar isso acontecer, né? Quanto mais a gente deixar para lá e achar que não é nada, que é comum, mais vezes vão acontecer, né? E aí parece que naquela semana, assim, eu vi coisas hediondas, assim, relacionadas às mulheres à arbitragem, né? E não só no futebol. Vi uma árbitra do basquete, vi outra do handball, e por aí vai, né? E acabei meio que fazendo um banco de dados, assim, registrando essas violências, né? E aí falando sobre elas também a partir da minha própria experiência. Não fiz nada acadêmico com isso ainda. Tenho muitas tarefas aí a cumprir, estou terminando o pós-doutorado agora também aqui na URGS, né? E sou professor de uma escola pública, que também tem seus percalços aí, mas sigo na arbitragem, bastante satisfeita, com seus problemas, obviamente, que a gente tem uma resistência muito grande ainda, de algumas pessoas, de alguns dirigentes de clubes, né? Ah, mas é uma mulher que vai apitar. Isso está se quebrando aos poucos, né? A gente tem agora representantes aí na Copa do Mundo, que ainda não vi atuarem, mas espero ver. E em outras áreas também de comando, né? Do meio esportivo. E eu acho que a gente está abrindo novos caminhos, descobrindo também novas profissões em posições de comando, né? Que não só a arbitragem. E eu espero que a gente continue vendo muitas mulheres ainda não se calarem diante dos atos que a gente vem observando aí ao longo dos anos. Bom, tentei dar uma resumida, mais ou menos o que aconteceu. Aí eu deixo aberto para vocês, se quiserem fazer perguntas, se quiserem, tem alguma curiosidade. Pamela, enquanto o pessoal vai escrevendo aí, se quiser fazer alguma pergunta, né? Penso que tu traz esse episódio triste,
mas, ao mesmo tempo, o próprio episódio se desdobrou em caminhos possíveis de como a gente combater isso, né? O fato de... A tua fala ali é o que eu penso também, que não vamos calar, né? E a tua atitude de não ter tirado o cartão vermelho, né? É importante, né? É importante essa denúncia, e muito importante também, como tu trouxe, talvez não foi na hora, mas, até pelo medo, mas posteriormente outra mulher, né, se solidarizou com o caso, né? E até um dos conceitos que a gente vai estar lançando no quiz, né? A questão da sororidade, né? A importância, né, das mulheres estarem se apoiando, porque a gente, querendo ou não, também fomos criadas nessa sociedade machista, né? E também acabamos culpando a vítima, né? Então, a gente precisa mudar esse olhar, precisa tá dando apoio para quem sofreu algum tipo de violência, né? Outra coisa interessante que tu traz, né? Essa questão da... Eu até busquei alguns dados, né? Que em 1932 a gente conquistou o direito ao voto feminino, né? Em 1930, 2 anos antes, a gente tem a primeira Copa do Mundo, e somente nesse ano a gente tem a primeira arbitragem feminina na Copa do Mundo, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, assim, né? Até o Geraldo, se quiser colocar aquele primeiro quiz, ali também traz, né, um videozinho, né? Eu já até coloquei, viu? O pessoal já... Colocou? Coloquei até na Ah, rede social nossa da Brat, já coloquei aqui na... Mas eu posso colocar novamente, porque eu cheguei a... Vou botar a Pamela aqui de volta, porque eu quero estar olhando para ela. Pamela, eu já vivi esse tipo de esporte. Eu já vivi em meu emprego lá da década de 80, 90, um trabalho feito como se fosse um esporte varziano, né? Como se fosse era dentro de uma empresa, e eu até comentei com a Janaína que nas minhas atividades cheguei a ficar 19 anos organizando como se fosse uma federação, só que internamente, para uma empresa que chegava a ter 30, 40 equipes. Então, imagina uma competição que vai demorar 3 meses, e você vai realizar por fins de semana 10 jogos a cada dia. Então, é aquela situação em que você traz uma equipe de arbitragem e, no fim, os árbitros se tornam até amigos das equipes, né? E que eu, nesses 19 anos, vivi situações, mas nunca agressão. E eu tinha uma arma na mão. Todos ali eram funcionários da mesma empresa. Então, eles corriam riscos. Então, eu mesmo pegava os documentos, o mesário tinha que ficar meu amigo, me dá os documentos aqui, que eu acabo com essa bagunça já já. Pessoal, está aqui os documentos. Qualquer coisa vocês vão buscar no departamento pessoal, ok? E nunca tive situações assim tão difíceis. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você disse que foi atleta, jogou futebol, se forma em 2013. A gente começa a ver a rede social funcionar justamente de 2014, 15, 16, de uma forma que hoje nós temos a maior arma na mão, que é o celular. E aí, na hora que eu vou, ontem mesmo, eu fui fazer uma pesquisa, a Janaína acabou de falar do quiz, é porque ontem eu fui atrás de vídeos e eu encontrei. Encontrei o seu, encontrei a da colega do Espírito Santo, encontrei da colega acho que de Goiás, encontrei de uma árbitra que o algoz foi preso na Argentina. Então, aí é que a gente começa a perceber que realmente vocês, na profissão da arbitragem, passam agora a ficar semelhantes ao homem, né? Se eles apanhavam, vocês vão apanhar também. E aí a situação fica mais difícil, fica meio complicada. E vocês têm que assumir mesmo esse papel
de que está escrito na regra, eu vou aplicar a regra e não tenho o que reclamar. E aí os valentões precisam se amansar, né? Os valentões têm que deixar de ser tão valentes porque é uma mulher que está ali do outro lado. Eu me lembro de uma colega na década de 90, acho que 94, 95, ela era jogadora de handebol, professora como você, e que naquela época ela enfrentou todo mundo na quadra, ela apitando e não teve bronca. Podia vir falar o que quisesse. Ela, manteve e o jogo correu bonitinho até o fim. Então, eu queria, assim, você, quando era atleta, fazer uma pergunta. Já via nos árbitros essas dificuldades? Se você já tinha sido arbitrada por alguma mulher, ou se você se viu pela primeira vez nessa situação. Eu estou agora como a primeira do Rio Grande do Sul arbitrando. Não, como atleta, nunca pensei nesse outro lado, nunca me vi como árbitra, nunca me coloquei no lugar de árbitra ou árbitro, né? E também nunca fui arbitrada por uma mulher, né? Nem no handball, que era o esporte que eu praticava, né? O futebol, praticava os dois. Quase cheguei a me profissionalizar no futebol, mas é um outro caso, uma outra história, mas não aconteceu. Uhum. E nunca tinha sido arbitrado por mulher, né? Nos meus esportes nunca fui. E, bom, gostaria de ter sido, mas não fui a primeira aqui do Rio Grande do Sul, né? Tivemos a grande Vanida Gregório, que foi FIFA aqui, mas infelizmente nunca vi ela apitar, nem em jogo meu e nem nenhuma outra partida, né? Bom, eu penso que, principalmente como tu citaste, né, Geraldo, nos campeonatos amadores, a gente se torna conhecido. E às vezes se tornar conhecido não é bom, né? Porque o jogador pensa que é seu amigo. E não é. E não é seu amigo. Ele pode ser seu conhecido, mas ele não é seu amigo. Porque na primeira oportunidade que ele tiver de te enganar no campo de jogo, para você marcar um pênalti ou uma falta, ele vai fazer, né? E como a gente costuma dizer, ludibriar o árbitro não é amizade. Então aqui nós temos acontecendo agora a Copa RS, são mais de 150 equipes, e obviamente que os árbitros rodam por todos os lugares e acabam conhecendo até mesmo pelo nome, né? E até pelo estilo. E cada árbitro, pelo menos no futebol, que é a área que eu vou aprofundar, ele tem um estilo. É um árbitro mais disciplinador, é um árbitro que conversa mais, é um árbitro que não conversa e só aplica a regra. Então, tem vários estilos de arbitragem. E aí os jogadores acabam conhecendo mais ou menos. Aqui, vou falar pela experiência do Rio Grande do Sul, são poucas mulheres árbitras. Assim, de árbitra central, são, se eu não vou me equivocar, são 5, né? Então, não sei se todas atuantes ainda, mas são 5. A nossa representante maior aqui é a Andressa Hartmann, que é árbitra CBF hoje, né? Uma grande árbitra, que também não escapa aí de ter seus percalços durante a sua carreira. Mas a mulher, para ela comandar uma partida de futebol, e principalmente uma partida de homens, ela tem que adotar um certo estilo, uma certa postura dura, sabe? Rígida, de aplicar a regra mesmo e sem muito assunto, e às vezes uma expressão facial até mesmo meio carrancuda, sabe? Cara de poucos amigos, que é um pouco a postura que a gente vê a Edna Alves aí apitando o Campeonato Brasileiro, né? Talvez para impor aquela questão de respeito, sua autoridade aqui dentro do campo, e se apresentar como tal, e até você, vamos dizer assim, ganhar o respeito, né, o conhecimento, e ter o seu trabalho reconhecido pela sua competência, né, e não pelo seu gênero. Então, acho que isso ainda é uma barreira muito, muito difícil da gente ultrapassar.
As outras árbitras que vieram antes de nós já tiveram uma grande batalha, uma grande luta, e a gente só pode seguir abrindo portas, né? Fechá-las nunca. Porque ela não é um trabalho contínuo. Para mim, ele é um trabalho de... a gente avança 10 passos e aí retrocede 3, 4. Aí tem que avançar de novo. E assim a gente vai seguindo, né? Meu áudio tá... Não, estou escutando você, Geraldo. Será que tem alguém com o áudio aberto também? É alguém que está com o fone aberto. Eu queria, assim, você já foi fazer arbitragem de atletismo ou não? Já experimentou alguma vez fazer ou não? Já. Você já viu quantas mulheres atuam na arbitragem? Nós, aqui é o quê? Não, aqui no Rio Grande do Sul? Eu digo assim, no atletismo nosso de Brasil, a gente, na hora que a gente olha a composição da arbitragem, tem infinitas mulheres participando. E, às vezes, mesmo sendo uma modalidade individual, né, podem aparecer os momentos, e eu gostaria até que algumas das colegas que estão aqui relatassem ou trocassem com você situações que a gente não precisa ficar carrancudo, porque lá no atletismo a gente fica muito amigo de todos, né? A gente fica amigo do atleta, fica amigo do treinador, fica amigo... Todo mundo é amigo, mas tem situações em que aparece, sim, a reclamação. A gente aqui em São Paulo tem algumas treinadoras, treinadores, que às vezes extrapolam, mas não chega a esses níveis do futebol. Nunca, dificilmente chegam. Mas a gente está tentando fazer essa troca, e eu gostaria também que as colegas e os colegas fizessem algumas colocações e trocassem algumas situações com a Pamela, tentando saber mais coisas. Geraldo. Eu sabia que você ia entrar no assunto. Papai dela cuida de um time de futebol, não é? Não, meu pai é sócio fundador do São Raimundo aqui em Manaus. E eu sou sócia benemérita por conta dele. Eu trabalho com futebol também desde 2014, como fisioterapeuta. E eu situações, né, por torcedores, xingamentos, inclusive não só por xingamentos. Eu lembro que no primeiro jogo, quando eu fui estrear num time aqui, o meu pai foi. Meu pai era super contra eu estar trabalhando no futebol, porque na época que eu comecei aqui, eu era a única mulher no futebol, né? No futebol masculino, né? E o meu pai não queria. E aí o meu pai foi para esse jogo. Os torcedores já conheciam meu pai. Então, no primeiro jogo eu não tive xingamentos, mas assim, o meu pai, ei, sogrão, olha, filha gostosa, olha isso, vou sentar do lado do meu sogro. Eu sei que o meu pai não ficou nem na metade do primeiro tempo no estádio, foi embora. E quando eu cheguei em casa, ele não queria mais que eu pisasse no campo de futebol. Mas aí eu disse, não, pai, é meu trabalho, eu gosto. Depois, com o decorrer dos anos, passei por situações de torcedores, porque o time perdeu, de quererem me agredir, de agressão, xingamentos. Tem que estar na cozinha, tem que estar pilotando fogão. Eva, aí está no meio de jogador, já acha, desculpa a expressão que eles usam, é vagabunda, é isso, é aquilo, de baixo calão. Você deve ouvir isso
porque eu frequento estádio de futebol, não só dos times que eu atuo. Eu cresci dentro de estádio de futebol com meu pai. Então, eu convivo nesse meio. Então, eu sei exatamente o que você passa, porque eu já passei por isso. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu fui convidada para fazer o curso de arbitragem de futebol. Eu trabalhei no Grêmio, em Porto Alegre, eu trabalhei no Novo Hamburgo, eu trabalhei na Ubra, eu trabalhei no Juventude também. E a gente vê assim, o machismo. Eu enfrentei muito esse problema de machismo aí no Rio Grande do Sul. Mas a gente, aos pouquinhos, nós vamos ganhando nosso espaço, né? Mostrando que nós somos tão competentes quanto os homens. Eu lembro que quando eu saí daqui de Manaus, que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui pelo convite do Dr. Rabaldo, que é o médico do Grêmio, para ser fisioterapeuta do Grêmio. Quando eu cheguei lá no Grêmio, foi engraçado que eles disseram bem assim para mim: ah, eu achei que você fosse mais velha, eu não sabia que você era novinha e bonitinha. Isso foi o que me falaram lá. Aí ele disse assim: ah, por conta de você ser nova, ser muito bonita, a gente não acha conveniente contratar por conta dos jogadores, você sabe como é que é, mas se você fosse... Aí eu disse assim: então, se eu fosse velha e feia, eu tinha espaço. Ele disse: não, não entenda mal, mas é porque você sabe onde tem muito homem. Eu disse assim: eu já trabalho com futebol e não é de agora. Aí foi uma coisa meio constrangedor, né? E na época era o Fabrício, era Fabiano, o fisioterapeuta do Grêmio. Aí ele falou bem assim para mim: Valéria, infelizmente, aqui no Sul, nós temos essas concepções. O futebol ainda é muito machista. Isso foi em 2004. O futebol ainda é muito machista e é muito difícil abrir espaço para mulheres. Isso foi o que eu ouvi. Aí eu fiquei trabalhando com o Rabaldo por fora, até eles verem, conhecerem o meu trabalho, para eu poder ser chamada novamente para o Grêmio. Foi bem assim. Aí depois eu trabalhei com o irmão do Filipão em Canoas, na clínica, onde eu trabalhei com ele no time de futebol, e na Ubra, porque eu era atleta e passei a trabalhar lá com eles também. E assim foi. Mas é bem difícil, é complicado mesmo, eu sei exatamente o que a gente passa. No atletismo, a gente não passa tanto, assim, eu nunca passei constrangimentos e por situações como eu passo no futebol, graças a Deus. Mas era bom se o pessoal do futebol enxergasse como o atletismo nos enxerga também, e algumas outras modalidades que enxergam a árbitra mulher também, né? No futebol ainda tem essa concepção machista, infelizmente, ainda existe. É isso. Eu acho que acho não, né? Tenho certeza, né? Que tem toda essa questão histórica, né? De que a mulher não poderia fazer esporte, né? A gente teve o ingresso da mulher em Olimpíada um tempo depois, né? No Brasil, a gente caminha com passos mais lentos ainda. E fazendo uma relação, assim, né? Até para a Pamela também conseguir entender o nosso contexto, assim, né? Atletismo versus futebol. A gente vai ter, obviamente, né? O futebol majoritariamente, né? Praticado por homens, e a própria divulgação midiática também, né, e tudo mais.
E a relação com os atletas, eu acredito que é a mais forte, né? No futebol vai se dar de maneira diferente por ser um jogo, por ter aquele calor do momento, né? É um esporte coletivo. Então tem toda essa outra questão, assim, que, digamos que no atletismo a gente não vai ter tanto pela questão de ser um esporte individual. O atleta vai ali, não vai ter embate um com o outro, né? Não vai ter um contato físico um com o outro atleta, né? No máximo, daqui a pouco, numa corrida que não é raiada, né? Num revezamento, ali pode acontecer alguma coisa. Já presenciei, assim, um abuso, um assédio moral, né? Nas falas, assim, de atletas em relação à arbitragem, mas como a Valéria comentou, assim, acho que não tem muita comparação, assim, em relação ao futebol, né? Também, como o Geraldo comentou ali, das vezes os treinadores se alterarem em relação ao árbitro, né? Porque também o árbitro vai ter alguns estilos, e em algumas modalidades específicas, por exemplo, né? Até eu acho que eu vi o Renato, que é meu colega, tá aqui, né? O lançamento de dardo, que tem a questão da queda ali, que é bem difícil de olhar, então dá muita polêmica, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer que na arbitragem de atletismo a gente tem uma questão que talvez a gente tenha um assédio velado ou não percebido, e muitas vezes entra a própria arbitragem, né? Aquela piadinha, né? Enfim, por exemplo, esse final de semana eu participei de uma competição e aí eu comentei que a gente teria esse momento e tal. E aí um colega disse, não, porque nas Olimpíadas que eu participei, né, teve uma conversa com 3 mulheres, era uma atleta, uma dirigente, uma árbitra, para falar sobre violência contra a mulher e tal. E eu disse, que legal, quem é que eram? Não sei, eu sei que uma era bonita, a outra era mais ou menos, e a outra não era tão bonita. Eu pensei, bom, é tudo isso que tu lembra, né? E aí a gente tem a questão também, que é muito forte, né? Acredito que talvez a questão de presença de arbitragem a gente esteja equiparado, mas a questão de posições dentro da arbitragem, de posições como treinadores, como cargos, né? Quem que são os presidentes, quem que são, né? Enfim, eu acho que são coisas que a gente pode estar repensando, né? Olhando para a gente, né? Refletindo, né? Enfim, aí cada um dentro da sua realidade pode estar contribuindo aí, com a gente para o debate. Eu acredito que tem uma coisa que une todas as mulheres quando a gente fala de esporte, que são as resistências, o assédio e a violência. Que a violência ela pode ser também moral, né? Não é só a violência física. E eu acho que é isso que nos une. Essa pergunta me foi feita quando eu participava de um festival lá na Argentina, que uma árbitra colombiana me perguntou o que eu acreditava que havia em comum entre nós, árbitras, e as atletas. E de imediato me veio essa mesma resposta, né? São as violências, as resistências e as batalhas que a gente tem que enfrentar para conseguir se manter no nosso próprio esporte, né? Porque se é uma coisa que eu gosto, que eu tenho competência para realizar, por que tanta luta, né? Em função do meu gênero. Então, talvez no atletismo não tenha a violência física de fato, mas o assédio moral tenho certeza que tem, o assédio sexual tenho certeza que tem, né? Às vezes, não sei, posso estar equivocado e algum de vocês me corrija, por gentileza, numa competição tão importante, tão decisiva, não vai ter uma árbitra mulher e sim um homem, né? Numa posição de um poder mais de comando ali para decidir alguma competição. Então, essas violências, elas estão ali, estão permeando o nosso meio, e muitas vezes elas não são percebidas nem por nós, né? Perguntava outro dia para uma colega assistente, tu nunca sofreu assédio no futebol? E ela, não, eu nunca. E aí, no jogo seguinte, eu percebi, né, o que falavam para ela, que foi o que a Valéria citou, né?
palavras machistas, xingamentos, e me remeteu também a uma entrevista do Renato Gaúcho, que ele disse que não poderia ter uma fisioterapeuta e nem uma massagista mulher, né, em algum clube de futebol, porque iria atiçar os instintos masculinos. Né? E se isso não é um assédio, uma violência, não sei mais o que é. Então, as coisas têm aparecido muito repentinamente e corriqueiramente em todos os esportes, mas a gente às vezes não se dá conta de percebê-las, né? De olhar para elas e ver como um problema, e acaba se tornando uma coisa comum. Aí eu vou trazer de novo para a área do futebol. Parece que o xingamento, a violência e o palavrão dentro de um estádio de futebol é permitido. Parece que ali é o local de extravasar. E aí o alvo acaba sempre se tornando, óbvio, o árbitro. Se perdeu, culpa do árbitro. Se o árbitro errou, ele é ladrão. Se o time não atuou bem, culpa do árbitro. Se o jogador machucou, é porque o árbitro não teve pulso. E por aí vai. Essa fala, né, da tua colega é muito porque a gente tem essas questões naturalizadas, né? A gente não se dá por conta, e na medida em que a gente vai tomando conhecimento, vai estudando, vai refletindo, a gente vai começando a entender, assim, né? E percebendo que a gente não pode se calar, né? Que nem, por exemplo, eu lembro também na minha adolescência, assim, que nem a Valéria falou ali, eu não podia sair na rua com a minha mãe junto, que era chamada de muitas coisas, e eu lembro que na época eu ficava constrangida, não sabia o que fazer, e depois de muitos anos que eu fui entender que aquilo era assédio, né? E hoje eu sinto que isso tem reduzido, talvez pelo fato de muitas não se calarem mais tanto, talvez pelo fato de a gente agora ter algumas leis, né, que de outras formas vão estar, né, enfim, a Lei Maria da Penha, né, a Lei Joana Maranhão, que são em casos mais extremos, mas que, né, podem ser gatilho, e muito importante essa questão que a gente tem cultural de culpabilizar a vítima, que eu falei anteriormente, né? Ah, foi assediada porque estava de shortinho, né? Enquanto que não, né? Ali, por que não pode ser uma massagista mulher? Quem tem que aprender a respeitar é o homem, né? Assim como nós respeitamos os homens têm que respeitar as mulheres, enfim, qualquer tipo de pessoa, né? E aí é importante também a gente refletir um pouquinho sobre as interseccionalidades, né? De raça, né? Também, além do gênero, né? Que a gente tem estudos, né? Que as mulheres negras sofrem muito mais violência, né? Do que as mulheres brancas. Enfim, apenas por, né? A pessoa negra sofre algum tipo de violência, né? Apenas por ser negro, vamos dizer assim. E a mulher negra, né? A mulher já vai sofrer por ser mulher, e a mulher negra, então, vai estar sofrendo um duplo preconceito, né? Vamos dizer assim. E aí eu não sei como é que foi, assim, teu mestrado, teu doutorado, tua especialização, se teve se tu estudou no próprio grupo de estudos, se tu tem alguma contribuição desse mundo acadêmico, assim, que tu queira trazer para nós. Eu com futebol, obviamente, né, mas trabalhei com as mulheres protagonistas desse esporte, né, e acabei escrevendo aí duas histórias de vida. Uma foi da Aline Pellegrino, que hoje é coordenadora das seleções, né, que é uma mulher preta no futebol, e da Maria Ivete Galas, que é uma pioneira do esporte, ela é aqui do Rio Grande do Sul, e acabou treinando uma equipe muçulmana, né, lá no Irã, uma equipe de futsal. Então, as duas, elas trazem questões que para mim são muito importantes, né? A primeira delas é a mulher negra no esporte. Quando a gente fala de racismo, né, de injúria racial, às vezes as pessoas, lá vem com esse mimimi, que é o que eu mais escuto. Aí eu penso, pô, será que tu tá te colocando no lugar do outro, né? Será que tu tá vendo o que tá acontecendo no esporte? E aí, enquanto tu falavas, eu me lembrei do caso da Mariana, que é uma colega nossa aqui do Rio Grande do Sul, que ela acabou sendo
agredida por um jogador também, um torcedor, na verdade, um jogador e um torcedor. Um atirou uma pedra nela, enquanto ela atuava, e o outro tentou agredi-la fisicamente, né? E aí, com vários xingamentos racistas. E eu penso que esse caso, obviamente, para além dele não ser isolado, aqui na região sul ele é muito comum, né? Os casos de racismo. E aí isso acaba se banalizando. Infelizmente, como a Valéria bem citou, a gente vive vou citar meu estado, a gente vive num estado muito machista e muito racista, né? Então, os inúmeros casos aí contra os grandes clubes de futebol que a gente tem notado nos últimos tempos e que acabam não dando em nada porque não tem uma punição severa. Isso também já acontecia com as mulheres lá na década de 80, de 90, mas que não se tratava isso como racismo, né? Aquilo que a gente vinha comentando, às vezes elas próprias não percebiam aquilo como um racismo. Na minha época de escola, todo mundo falava isso e aquilo, e estava tudo certo. Não estava tudo certo, né? Para quem sofria, para quem ouvia aquilo, não estava tudo certo e ainda não está, né? E a gente tem que tratar isso com a seriedade, com o respeito que ele merece. O grande amigo Márcio Chagas sofreu muito com o racismo aqui no Rio Grande do Sul e, infelizmente, teve que abandonar sua carreira de árbitro, né? Era um aspirante FIFA. E hoje não atua mais no meio profissional, mas continua ainda trabalhando com arbitragem e combatendo veementemente o racismo, né? E outro caso da Maria Ivete Galas, lá na década de 80, já atuava como treinadora no esporte, né? Uma das pioneiras, e sofria muito com o machismo, com a desconfiança do seu trabalho, né? Que são duas questões bastante importantes. É que eu vou deixar aberto para a gente perguntar, mas não vou me ater nessas questões, né? E eu acho assim, quando a gente vai para o campo de futebol, vou levar lá para o estádio de futebol de novo, que o xingamento ele é permissivo, que a gente compreende que aquele é um lugar que permite o xingamento, a gente tem que ver que tipo de xingamento que a gente está ouvindo, né? Será que se o Geraldo fosse para o campo apitar um jogo de futebol, ele ia escutar, vai trocar um pneu, vai trocar um chuveiro? O Geraldo não escutaria essas coisas, né? Porque ele não é direcionado ao gênero dele, né? Isso não é marcante do estereótipo de gênero. Já para a mulher, vai lavar uma louça, vai para casa cuidar do filho, vai esquentar a barriga no fogão. Isso sim é um marcador de gênero. Há um problema com o xingamento nos estádios de futebol? Obviamente que há. Mas ele vai se extinguir? Não, não vai. O que eu levanto a questão aqui é o seguinte: a mulher e o homem, eles escutam o mesmo xingamento dentro de campo? Às vezes sim, às vezes não. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui xingada igualmente foi num Grenal, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a torcida, ei, juíza, foi a primeira vez que eu ouvi, ei, juíza, vai, né, o resto da expressão. Foi a primeira vez. As outras todas relacionadas ao meu gênero. Ou pedindo telefone, ou jogando coisas no campo, que eu nem vou citar aqui o que é jogado no campo, mas que acontece, né? Principalmente em jogos não oficiais, que parece que a coisa é mais permitida ainda, né? E aí volta a questão, porque não há uma punição severa. E aí o que diferencia também, eu acho, do atletismo, é que, para vocês, me corrijam também, coisa mais pessoalizada, né? Como o Geraldo citou, vocês conhecem treinador, conhecem atleta, conhecem todo mundo pelo nome. O futebol parece que é anonimato. Como é um esporte coletivo, parece que ninguém sabe de nada, ninguém se conhece, o torcedor ele não é identificado, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Mas parece que essa impunidade, ela impera também pelo anonimato, né? Parece que o futebol é terra de ninguém. E a própria questão da torcida, né? Como o futebol é o esporte mais
praticado aqui no Brasil, né? Tem mais essa cultura de se ir ao estágio, né? A gente tem aquele monte de torcedores, é difícil tu identificar, né? Aí no atletismo a gente vai ter os treinadores, os colegas, os familiares, né? Então é uma coisa, fica mais gritante assim quando alguém faz algo, né? E até tanto que essa questão assim é muito difícil, né? Eu tenho 2 casos para relatar meus enquanto treinadora e enquanto árbitra, que eu também tenho receio de falar, porque a gente vai falar e a gente sabe de quem a gente está falando, né? E pode ser que tenham colegas aqui que também passem pela mesma situação, né? Só, assim, acho que é importante eu falar, porque a gente vai começando a se dar por conta, né? Porque eu também levei muito tempo para entender isso, né? O primeiro caso como treinadora, né? Na verdade, as 2 coisas foram meio concomitantes, né? Porque eu fiz o curso de arbitragem, eu era atleta ainda, né? Com 17 anos ali. E foi 2011. E eu entrei em 2012 na faculdade, né? De educação física também. E 2013 eu entrei num clube, né? Na verdade, eu ficava com a parte de iniciação ao atletismo, né? Era um projeto social que encaminhava para a escola que tem a equipe, né? Mas eu fazia parte ali junto, né? Na arbitragem, o que aconteceu é que muito tempo eu, enfim, segui arbitrando, né? E percebi que pessoas que chegaram depois de mim, né, do gênero masculino, assumiram cargos maiores enquanto eu nunca tinha assumido, né? E tínhamos a mesma capacidade, né? Estávamos habilitados igual, né? Enquanto ali treinadora, né? Não era bem treinadora, né? Mas, né? Estava junto da equipe. Eu fiquei de 2013 a 2016 com essa equipe e tive muitas atletas, né? Que começaram comigo na escola, foram para a equipe e depois começaram a ir a campeonatos a nível nacional, né? E eu nunca pude acompanhar elas em nenhum campeonato nacional. Quando eu saí, entrou uma outra pessoa que nem educação física cursava. A primeira competição que teve a nível nacional, ela, que era um homem no caso, foi acompanhar, né? Então, assim, são coisas nem sempre estão tão claras, né? Mas que quando a gente começa a entender essa dinâmica social, a gente vai se dando por conta, né? E aí, enfim, cada um pode refletir na sua realidade. Se alguém quiser falar, fica à vontade. O espaço está aberto, tanto que se quiser fazer pergunta no chat, ou se quiser abrir para falar, né, com o microfone aqui, bem tranquilo. Acho que se não tiver ninguém para falar, a gente pode ir encaminhando para o final, assim, né? Não sei, Geraldo, o que tu acha? Nós estamos com aquela primeira proposta, como a Claudinha sempre faz, né? Uma hora, mas a Pamela até disse, se deixar ela falar à vontade, né? Eu sei que você até chegou a nos pedir, põe um tempinho um pouquinho maior, eu vou deixar aqui para o grupo todo que está aqui presente, não somos muitos, estamos em 15 pessoas, se alguém tiver algum detalhe, algum assunto a abordar, eu estou vendo aqui que tenho várias pessoas, mulheres, que também atuam como chefias dentro do nosso atletismo. E, às vezes, isso que você acabou de falar, Janaína, às vezes é presente mesmo. Nós mesmos nos perguntamos aqui em São Paulo, por que as mulheres não atuam em tal função? Por que não? Porque é sempre homem. Ou, aqui em São Paulo, começou-se realmente a fazer um trabalho de preparar homens e mulheres para todas as funções. E aí, às vezes, em alguns estados, a gente, como a BRAT, vai sentir que em certos estados isso talvez seja uma dificuldade. Por exemplo, nós perguntamos muitos assim, por que não tem mulher partidora?
Isso aconteceu aqui na Abrat, não faz muito tempo, alguém perguntou isso, por que não tem mulher partidora? Eu gostaria de dar partida. Aí já sai o Geraldo investigando nos Estados Unidos. Eu consegui achar vídeos de mulher partidora. Aí eu me lembro, quando eu estava lá na década de 80, que eu cuidava de voleibol, que na Federação de Voleibol, mulher não apitava, mas ela sempre fazia a mesa. Aí você ia no basquete, mulher só fazia a mesa, era a mesária, era fazer a súmula. E aí nós, aqui no atletismo, a gente, pelas próprias CBAT, a gente vê muitas mulheres ocupando a função de chefia de campo, chefia disso, chefia daquilo, chefia dos horizontais, chefia de verticais. E a gente viu a Pamela fazendo esse comentário que no esporte mais machista é uma dificuldade tremenda, né? Então, se alguém, eu vi a Alice que ocupa várias funções de chefia, ela pode até relatar qual foi a dificuldade dela para chegar a ocupar uma função de chefia. Eu não sei se a Betânia, que está aqui, também vive essas situações. A gente tem a Claudinha como a nossa nível 3, uma mulher. E ela conseguiu alcançar esse nível 3, que ela é uma árbitra capacitada ou vinculada diretamente às competições que a Confederação Internacional opera, né? Então, tem essas situações. E dentro do dia a dia nosso de competições, com certeza nós temos algumas árbitras que devem estar se sentindo tolhidas, dificultadas, ou ela talvez esteja nessa situação que ah, é sempre assim, eu só faço o que me mandam fazer, né? E de repente, isso inibe as vontades dessa árbitra de alcançar níveis maiores. Eu já ouvi algumas coisas dentro do nosso atletismo das pessoas dizerem assim, não, para mim tá bom, só quero fazer isso só. Mas, de repente, é uma coisa que fica instituída, né? Fica como se isso é o certo, né? A Valéria quer falar. Vamos lá, Valéria, você também faz chefias. Vamos lá. É isso que eu ia incrementar. Na questão, quando você falou, a gente não vê árbitros de partida. Uhum. Aqui em Manaus, nós já estamos fazendo assim, tentando fazer com que cada árbitro passe em cada setor. Quando a primeira vez que eu arbitrei uma partida foi aí no Rio Grande do Sul, Jana. Foi em Voti. Eu acho que eu arbitrei umas 5 competições como árbitra de partida, no tiro mesmo. Eu passei em todos os setores já, inclusive até o rastelo, que ninguém quer ficar no rastelo porque é braçal, geralmente a gente coloca os homens para fazer essa função, mas quando não tem, a gente vai. Eu nunca tive assim a dificuldade que você teve em chefiar, em ser chamada para chefiar alguma prova. Graças a Deus. Mas em termos de chefiar prova, coordenar competição, ser responsável, árbitro geral, isso eu já passei algumas vezes, por delegado técnico também. Eu já tive situações que numa competição que eu estava sendo chefe, os meus árbitros eram todos homens, no setor que eu estava. Eram homens chefiados por uma mulher, né? Uhum. Mas, assim, graças a Deus eu não tive essa dificuldade que você teve. E o que a gente mais vê hoje em dia
são mulheres nos cargos de chefia, né, nas competições. Agora, no GES, que foi uma competição grande, o Geraldo estava lá, bastante mulheres na chefia. Inclusive, eu era chefe dos saltos horizontais. E de boa, assim, em termos em relação a isso, a gente não via os homens se sentindo inferiores por estar sendo liderados por mulheres. Não, até que, né, de uns anos para cá, a aceitação está sendo bem de bom grado, né, Geraldo? Eu falo assim para o Geraldo, que o Geraldo é um dos homens que está aqui com a gente e que está convivendo nesse meio. A primeira vez que eu fui chefe de uma competição nacional, eu senti medo, confesso. E está de 2 anos para cá que eu estou sendo convocada, antes da pandemia, estou sendo convocada como chefe. E eu não era convocada como chefe, eu ia como um árbitro normal. E desses anos para cá, eu estou indo como chefe, já fui como árbitra geral, e tive medo no início, mas agora o medo foi só na primeira vez, e as coisas vão fluindo, já se torna simples, né? E a gente não está tendo essa dificuldade com os árbitros homens, assim, essa questão de, como é que a gente fala, Geraldo, me ajuda? Essa troca, né? Eu creio que... Isso. Inclusive, a gente aprende muito, muita troca de experiências. Graças a Deus, no atletismo, a gente não passa por essas coisas que no futebol a gente passa. Você vai lembrar que a nossa escada no GEBS eram 2 homens, um chefiano, era o Cotinho e eu na escada. O resto era todas mulheres. Eu tinha até que Ano me passado, na escada para não ofender ninguém, porque, de repente, solta uma brincadeira lá e, opa, Geraldo, calma aí. ano passado, na escada, era só mulheres na cronometragem. Era só mulheres, não tinha homens na cronometragem ano passado. Eu lembro. Quem estava de chefe lá era até a Bruna. E os outros árbitros eram do Rio, mas era só mulheres. E as mulheres ganhando espaço. Sim. Não, Valéria, com certeza mudou muito de uns anos para cá. O meu relato é tipo quase 10 anos, para 10 anos atrás, né? Então, a gente tem evoluído, com certeza. Vou só ler o comentário aqui da Alice no chat. Ela pediu desculpa por não se manifestar porque ela está sem voz por conta da Covid. Mas ela relata que lembra a primeira vez que ela foi chefiar o salto com vara num meet em Belém, que depois do evento foi dito para ela: parabéns, estava preocupado, nunca tinha visto uma mulher chefiar salto com vara. Daí ela comenta que ela levou de boa, né, e dá uma risada. É bem isso. E eu lembro que, enquanto eu estava na federação, trabalhando mesmo lá na federação, o nome dela era cogitado sempre, pelo menos os 15 anos que eu estive lá, o nome dela para chefiar salto com vara era da CBAT, da confederação, era sempre... A gente já sabia, se ela for, é para verticais. Ou é vara ou é altura, ou é vara ou é altura. Então, a gente vai percebendo que também a própria confederação vai trabalhando as árbitras e os árbitros para terem domínio daquela prova, né? Ou daquela situação de chefia de campo, chefia de qualquer uma das chefias que a gente sabe que existe, fora a prova principal. Agora, eu lembro ali que a Pamela fez um comentário, né, sobre ver as mulheres atuando na Copa do Mundo. Vou puxar um pouquinho para a Pamela voltar. Pamela, eu vi, num dos primeiros jogos da primeira rodada mesmo, a árbitra brasileira atuando como quinta árbitra. Ainda é a quinta árbitra.
ainda era a quinta. A gente espera que ela logo, logo seja a quarta. Né? E quem sabe uma hora a terceira árbitra. E aí fica aquela situação. Se um árbitro tiver qualquer coisa, aí aquela árbitra é quem vai ocupar a função, né? O bandeirinha torceu o pé, aí é que ela iria conseguir atuar. Quer dizer, ela está lá só para levantar as placas de substituição e ficar cuidando do que acontece no banco, o que acontece ali naquela região, onde o árbitro ainda pode ter uma informação vinda dela, né? Então, é bem isso, né? Mas eu vi, a imprensa acabou dando destaque. Exatamente. Todo mundo ficou no frenesi, né? As mulheres na Copa, as mulheres na Copa, as mulheres na Copa, e aí logo em seguida vem o banho de água fria. Porque até agora a gente está entrando na segunda rodada, já tem árbitro brasileiro, inclusive, sendo repetido, né, na escala, que é o Wilton Sampaio, vai apitar outro jogo amanhã, se não me engano, o segundo dele. E as árbitras mulheres, nenhuma ainda atuou, né, como árbitra central ou como assistente. Né? A quarta seria a reserva do árbitro central e a quinta árbitra a reserva do assistente, né? Caso aconteça alguma coisa, ela está ali para substituí-lo. Então, ainda com longa desconfiança, talvez, e digo bem talvez, elas atuem nas últimas rodadas, quando os jogos já não valem mais nada, né? Quando já tem uma equipe possivelmente eliminada, e se elas forem escaladas para esses jogos, se não fizerem só quarta e quinta árbitra até o final da Copa. Eu sou muito cética em relação à atuação das mulheres lá. Eu acho que elas não serão postas dentro do campo, vamos dizer assim, nessa Copa do Mundo. Acho que é talvez um experimento. Entre aspas, a confederação vai dizer que levou mulheres. Exatamente, exatamente. Pela primeira vez tivemos mulheres na Copa, mas como, né? Como tivemos. E até pela localidade onde está acontecendo essa Copa, né? Que é um país onde a gente tem bastante questões para se pensar, né? É uma informação de... Desculpa, Valéria, só te interrompendo. É uma informação de bastidores, mas a árbitra francesa, a Stephanie, estava cotada para ser a árbitra da abertura da Copa do Mundo. Né? E ela foi substituída pelo árbitro italiano. Né? Não aconteceu. E reforço, não acredito que vai acontecer até o final da Copa. Nessa questão que eu ia falar isso agora que você falou, Pamela, da questão da árbitra. Eu ia tocar nisso. E está uma polêmica muito grande lá na Copa, né? Pelas mulheres. O time do Irã, não sei se vocês estão sabendo, eles fizeram um gesto em favor às mulheres, porque eles estão enfrentando isso, dizendo que as mulheres precisam também ter os seus espaços. Os jogadores ainda não sabem, mas os jogadores do time do Irã, eles estão jurados de morte lá pelo país por ter feito o gesto a favor da luta das mulheres, dizendo que eles estão a favor da luta das mulheres lá no país deles. Já assassinaram várias pessoas por conta desse gesto que houve no primeiro jogo deles na Copa. E outra situação das mulheres na Copa, né? As árbitras. A gente sabe, quem está no meio do futebol sabe que essa questão das mulheres estarem na Copa foi justamente uma pressão que foi feita em cima da FIFA. Porque nós queremos o nosso espaço e eles, para dizer, tipo, um cala-boca para nós, vamos levar mulheres. Mas nessa situação, como
a Pamela comentou, e eu também, eu até peço desculpa, mas eu também tenho o mesmo pensamento, que eles vão cozinhar as mulheres no banho-maria, lá na Copa. E ainda mais com toda a repercussão que está ocorrendo em relação a isso. A gente sabe que o Catar é um local onde as mulheres são submissas, elas não têm espaço, e, como eles mesmos dizem, vocês têm que respeitar a casa aonde vocês estão indo, são as ordens de lá. Então, eu acredito, assim, eu tenho o pensamento nessa mesma linha da Pamela, mas eu ainda tenho uma esperança de ver a mulher ali arbitrando um jogo. Eu vou todos os dias para frente da TV quando se inicia a partida para ver se eu encontro uma mulher liderando lá. Mas a gente não pode perder a esperança, né, Pamela? E a gente tem que lutar por esse espaço, não só no futebol, mas em todos os lugares, né? Isso. Pamela, tu disse antes que tu não foi a primeira árbitra do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acredito que uma primeira coisa deve ter sido, que é a primeira árbitra doutora. Não sei se do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Impressionado. Eu fiquei impressionado de ver os cursos que você fez. Falei, caramba! Até brinquei aqui com a Cláudia e com a Janaína. Falei, meu, ela deve ter muita coisa a passar para a gente. Argumento não faltar. Eu investi bastante na minha carreira acadêmica, justamente porque o futebol não me dava retorno financeiro, né? E, para além disso, eu queria entender o que acontecia que eu não conseguia ascender no esporte que eu amava tanto. Não conseguia. E eu não tinha um conhecimento, os argumentos para entender por que aquilo acontecia. Né? E foi atrás desse conhecimento, desse entendimento mais profundo, que eu fui trilhando meu caminho acadêmico, né? Comecei lá em Santa Maria e o destino, vamos dizer assim, me permitiu encontrar com a professora Silvana Guellner, por quem eu tenho profunda admiração e respeito, né? E que construiu aí junto comigo grande parte desse caminho, me mostrou, vamos dizer assim, construiu comigo novas lentes para eu poder enxergar, né, o mundo do esporte e principalmente o mundo do futebol, que é onde eu vivo hoje, né, da onde eu me alimento, vamos dizer assim. Ô, Pamela, eu consegui achar eu vi uns recortes aí, uns sites, alguns blogs, falando da quantidade de árbitros registrados na confederação, na CBF, e a quantidade de mulheres. E aí eu fiquei tentando ver se o seu nome aparecia lá, né? Aí depois é que eu vi que você estava atuando mais local, mais ali regional. Você já andou, você falou do Grenal, você conta um pouquinho para a gente desse histórico seu. Você ficou no Varziano, do Varziano foi fazer algumas competições oficiais, primeira divisão, segunda, terceira. Como é que foi isso aí? Onde você andou pisando? Que campos você andou pisando? É que é assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui funciona assim. Quando você entra no quadro de árbitros, você entra na categoria C. Daí da C você passa para B, da B você passa para A. E aí da A, quem sabe, você é indicado para integrar o quadro nacional, que é o quadro CBF. Uhum. Lá no quadro CBF também tem uma outra classificação, para quem sabe um dia você ser indicado ao quadro FIFA, né, que é o quadro internacional, que é um grupo muito seleto, né? Hoje são 8, se eu não me engano, de 8 homens e 8 mulheres. E aqui, como a maioria dos árbitros, eu comecei na várzea, no futebol amador. Né? Na verdade, comecei no futebol de salão, que é o que tem bastante aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tem todos os dias, praticamente. Comecei no futebol de salão. E aí, lá em 2013, como eu citei, eu fiz meu primeiro curso, né, que foi do Sindicato dos Árbitros.
né? E aí passei a apitar esses campeonatos regionalizados. Campeonato de município, campeonato de liga. E aí depois fiz o curso da federação, em 2018, né? Daí apitei o gauchão das mulheres, o dos homens. Acho que vai demorar muito ainda para a gente ver uma árbitra apitando, né? Porque tem toda uma questão cultural também envolvida. E continuo trabalhando nos dois, assim, no amador, nas ligas, mas de forma mais regionalizada. O quadro da CBF ainda é um objetivo, né? Chegar lá, mas ainda tenho que trabalhar um pouquinho mais para isso. Eu tô com uma... Lembrando agora de vocês, a minha treinadora, porque a árbitra tem que correr muito, né? A minha treinadora é treinadora de atletismo. Tainá Tisca, ela treina uma equipe aqui do Rio Grande do Sul e por fora ela me treina também. A Tainá estuda na URGS, né, também? Isso. Ela fazia atletismo também, né? Ela treina a equipe de medicina na URGS. Legal. Como o Geraldo bem falou, assim, ele é nosso quase do FBI aqui da Brat. Aí a Claudinha me passou que ele achou, eu acho que 2021, Mulheres a Sexta, que tu era, não sei se ainda é, embaixadora do Guerreira Projects. Tá certa essa informação? Tu quer falar um pouquinho, compartilhar com a gente? Claro, é que assim, o Guerreiras, ele vem muito mais ali do meu mundo acadêmico, né? A Caitlin Fisher, que é uma americana, ela criou um projeto. Quando ela veio para o Brasil, ela veio com um sonho, né? Ela pensou assim, o Brasil é o país do futebol, então eu vou para lá realizar o meu sonho, que é jogar futebol. E ela veio dos Estados Unidos para o Brasil para jogar no Santos, que na época era o Santos, aquele time das estrelas, onde tinha Marta, Cristiane, Aline Pellegrino, Formiga, enfim, todas as grandes estrelas do futebol feminino. E ela veio para o Brasil com esse sonho, né? E aí, quando ela chegou aqui, e se deparou com a realidade do que era o futebol, né? Não tinha um calendário fixo, as atletas não recebiam um salário digno, o material do treino não era adequado, o local do treinamento também não era adequado. Então, ela começou a ouvir as histórias dessas mulheres, né, dessas jogadoras. E aí ela pensou, bom, se eu estou aprendendo com essas histórias, outras pessoas também podem aprender com essas histórias. E ela começou a fazer pequenas entrevistas e gravar com essas mulheres jogadoras. E teve a ideia de criar uma oficina para falar sobre gênero e futebol. Que legal. E aí, daí então ela pegou assim, bom, a Caitlin tinha sua história no futebol, e aí ela foi até uma comunidade em São Paulo para fazer o primeiro evento teste, vamos dizer assim. E aí reuniu naquela comunidade meninos e meninas que jogavam futebol, e aí mostrava fotos e fazia perguntas. Aí eu vou descrever o que tinha em uma dessas fotos. Tinha o Santos, quando o Neymar jogava no Santos, ele levantando uma taça, o estádio cheio, com muitos fotógrafos, muita torcida, e era o Campeonato Paulista daquele ano. E na outra foto, era a Aline Pellegrino, também capitã do Santos, levantando um troféu no estádio vazio, de dia, e também do Campeonato Paulista. Então, eram dois cenários semelhantes, e ela perguntava, o que vocês estão vendo? Daí as crianças iam descrevendo, e se dando conta, ao longo das suas próprias respostas, do porquê que aquilo acontecia, né? E aí depois ela fez uma dinâmica no futebol, onde os meninos tinham um acesso mais restrito ao ato de jogar, né? Por exemplo, eles podiam dar um toque só na bola, ou não podiam fazer gol, para eles se sentirem excluídos da modalidade, né? Para eles não se sentirem parte daquele momento. E aí no final gerava uma discussão, né, de como os meninos tinham se sentido sendo excluídos, do que eles tinham percebido. E aí, no final, integrava meninos e meninos, tentando construir um novo acesso ao esporte, uma nova maneira de pensar e olhar para o futebol.
E aí essa ideia dela deu tão certo que acabou se disseminando para outros estados e até para outros países, né? Então, Guerreiras, ela forma embaixadoras, né? São mulheres que trabalham com o esporte, né? São atletas, ex-atletas, árbitras, treinadoras, enfim, das mais diversas áreas. Elas fazem um curso de formação para poder trabalhar com essas oficinas e aplicar nas suas regiões, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul somos eu e a Suelen Ramos, hoje ela é preparadora física do próprio Santos, né? Mudou aqui do estado, está em São Paulo. Temos embaixadoras também na Alemanha, na Austrália, na Colômbia, Equador, Argentina e Chile, né? Então, Guerreiras está abrangendo esses países hoje. E aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Salvador. É isso, Bahia. E tem várias modalidades. A gente aplica o modelo do futebol de acordo com a nossa própria experiência, né? Se por um acaso, Pamela, eu sou jogadora do handball, posso fazer? Claro que pode, né? O esporte, ele é uma ferramenta, né? Um meio para eu chegar até essas crianças, mas ela pode ser feita com qualquer esporte. Muito bom. De vez em quando eu sou estimulado pelas meninas do nosso grupo a dar uma investigada. E foi o que eu fiz. Achei bastante coisa, viu? Achei bastante coisa e não imaginava que teria conteúdo exposto dessa forma. E foi muito bom. Eu achei muito interessante. E aí, até na hora que começamos a conversar, eu e a Janaína ainda não tínhamos tido um momento assim de cruzar trabalho entre nós. Até confessei, falei, olha, a gente vai precisar de mais tempo, porque a gente vai poder desenvolver assuntos dentro da conversa nossa, e eu acho que já está de uma certa grandeza. Eu acho que a gente conseguiu até tirar mais de você, Pamela, e também de nós mesmos para mostrar para você, de nós mesmos trocando com você. Que a gente está falando de duas modalidades praticamente irmãs, né? Duas atividades esportivas que, queira ou não queira, arremessar, lançar, correr e saltar, está aí nessas duas modalidades. E essa é a nossa função de arbitrar, né? Arbitrar, cada uma delas tem um conceito diferente, uma forma diferente de aplicar. Nós aplicamos muito o quanto tempo deu, quanto foi a distância, e você tem que interpretar muitas ações que os atletas fazem em campo, né? Então, eu acho assim que se você tiver mais alguma coisa para nos contribuir, a gente vai agradecer. Geraldo, eu acho que primeiro agradecer pelas tuas palavras, né? E eu acho que é assim que a gente aprende. A gente aprende quando a gente está num meio diferente do nosso, né? Quando eu falo com meus pares, é claro que eu aprendo, mas não tem muitas novidades. A gente já sabe mais ou menos o que acontece e aquilo. Quando a gente entra em contato com outra modalidade, com outras pessoas, até de outros estados, parece que a visão amplia. Então, a gente consegue trocar e aprender bem mais. Espero ouvi-los também muito em outras ocasiões. E eu fico à disposição sempre para conversar. Eu gosto, apesar do meu currículo, né, eu gosto de ter uma conversa bem franca, bem aberta, né, bem simples, porque eu acho que é aí que a gente consegue alcançar o maior número de pessoas, né? O discurso muito acadêmico, para além dele ser cansativo, e o alcance dele também às vezes é um pouco menor. Então, acho que a prática do esporte, como tu falaste, né, Geraldo, ela é inerente, né? A criança, ela salta, ela corre, ela pula, ela brinca, e a gente também, o esporte é o nosso lazer, é o nosso trabalho,
é a nossa diversão e às vezes também a nossa preocupação, né? Como é o meu caso. Então, a gente tem muito que aprender ainda. Cada dia é um novo esporte. A gente costuma dizer na arbitragem, né? A gente sempre trabalha pelo próximo jogo, pela próxima escala. Então, é isso que a gente vem fazendo, vem trabalhando sempre pela próxima escala, pelo próximo aprendizado. Espero ter contribuído nessa noite com vocês. Aprendi muito, adorei a troca. E estou à disposição, hein? Eu vou fazer uma abordagem agora assim. Quando começou a pandemia, a gente só ficava nas redes sociais, tá? E computador e tá. Eu lembro que num grupo que está escrito ali no WhatsApp, acho que é só atletismo, ali só se fala de atletismo. Só que é um grupo aberto. Você só vê coisa de atletismo rolando. Aí eu vi um professor pedindo um socorro. Ele falava assim: alguém pode me indicar? Alguém conhece algum atleta que eu possa entrevistar? Aí foi um lance assim, ele pedindo ajuda. Quem pode me ajudar? Ele não falava de que modalidade. Aí eu fui o único que pegou e, pumba, de que modalidade? Ah, futebol. Mas eu falei, aqui é o grupo de atletismo. Eu consigo do atletismo. Ah, também, atletismo. Eu não conheço fisicamente esse professor. Alguns aqui dos árbitros nossos já o conhecem, porque a atividade que eu ajudei ele cresceu. Até a Secretaria da Educação trouxe ele até São Paulo para conhecer o centro de mídia da secretaria, porque o que ele estava fazendo era mídia. Era um professor simples que queria trabalhar lá no Vale do Paraíba com as crianças dele. Queria fazer entrevistas com atletas. Quando eu falei com quem eu tinha contato, eu falei, olha, eu tenho contato com todos os atletas que vão em Olimpíada. Não, você consegue? Aí ele ficou surpreso. Eu falei, meu, a gente consegue os árbitros, os atletas, a gente consegue os treinadores, o que você quiser. Aí ele ficou surpreso assim, e de cara eu trouxe o Zequinha, aí a gente trouxe os meninos do revezamento, e aí foi criando, e hoje ele já está perto da duocentésima, já está com quase 200 entrevistas realizadas. Não para. E ele fazia com que os alunos dele que trabalhassem essa pesquisa que a Janaína brincou de fazer o FBI. Descobre tudo que nós vamos ter que perguntar para essa atleta e tal, e vamos conhecer a vida dela para ter a entrevista. E ele adotou o que um atleta falou para ele utilizar. Ele falou assim: quem está sendo entrevistado tem que te indicar alguém para a próxima entrevista. E eu vou usar isso dele com você. Quem você indicaria para nós fazermos a mesma coisa que fizemos com você? E que seja, por exemplo, dessa situação, a arbitragem, que seja da situação mulher, que pode ser uma das as excluídas aí, a situação da negra, da Índia. A gente sabe que no Sul tem muitas questões indígenas ainda. E quem que você indicaria? E aí, de repente, fica aí para sei lá, daqui a uma semana, daqui a um mês ou no próximo ano, a gente ter uma troca semelhante e que contribuiria da mesma forma que você contribuiu com a gente. Isso aí eu vou pensar com carinho, mas não vou escolher uma do futebol, vou escolher de outra modalidade. Beleza. Aí, Janaína, você troca com a Janaína traz para a gente. Perfeito. Claro, pode sim, com certeza. A gente só Achei uma tem, né? excelente ideia, Geraldo. Ah, é Essa muito metodologia a gente chama na academia de ferramenta bola de neve. Eu bom. usei também na minha dissertação. E aí tu pode ir criando critérios, né? Tu poderia ter colocado esse critério, indica alguém do esporte que não seja futebol, ou que não seja árbitro, né? Mas bem legal. Mas aí tu pensa depois e me passa. Claro.
eu queria deixar, assim, uma pergunta, uma instigação, assim, que a gente já foi conversando ao longo, né? Que o título dessa fala hoje, né? Que eu mais ou menos sugeri, né? E tu achou legal também, é violência contra a mulher no esporte, como combater, né? Então, eu queria que tu pudesse deixar algumas palavras, alguns caminhos aí de como a gente pensar, né, nessa perspectiva. Bom, eu acredito que o primeiro grande passo para a gente combater é a não se calar, né? Diante das situações que a gente vive aí no dia a dia, de achar que é uma brincadeirinha, de que não foi nada, e realmente combater, né? Ser incisiva contra essas situações. Não só da violência física, né, que eu trouxe como exemplo, mas também da violência moral, né? Da violência psicológica, muitas vezes, né? Tu não é para ti, tu não vai conseguir. Eu acho que a gente enfrentar mesmo, ter a atitude, a postura de enfrentamento, de combatividade contra isso. Em segundo lugar, buscar seus pares, né? Porque ninguém luta uma guerra sozinha. E digo que é uma guerra porque ela se prolonga, né, por muitos anos e acredito eu que ainda vai muito longe até a gente conseguir uma igualdade de fato, né? Uma equidade aí dentro do esporte. E buscar seus pares, né? Buscar outras mulheres, como a gente está fazendo aqui agora, né? Buscar outras mulheres, outras pessoas que estejam dispostas também a ter essa postura combativa, né? De achar a melhor forma de enfrentar isso. Eu estou falando de postura combativa, não é aquela de sair no soco, sair brigando, não. Batendo boca. É a gente lutar pelos nossos direitos. Eu estou nesse esporte, tenho competência para isso e mereço ser respeitada por isso e por isso. Eu acho que o grande passo é a voz, né? A gente erguer a nossa voz e não desistir nunca, né? Pode ter dificuldade agora. As mulheres estão lá na Copa, não vão apitar nenhum jogo, vão fazer só reserva ou vão apitar jogo morto. É ruim, mas é o primeiro passo. Talvez na próxima, talvez elas apitem um jogo morto. Talvez lá na outra apitem um jogo de primeira fase. E infelizmente é assim, né? A gente tem que ir dando passinho de formiga, mas é assim que a gente vai chegar lá. Desistir jamais, porque se a gente não ocupar o nosso espaço, alguém vai ocupá-lo, né? A gente tem que estar ali, manter presença sempre, por mais dificuldade que a gente tem. Nós adquirimos o direito de estar ali, e não deixar ninguém nos tirar desse lugar. Acho que é isso. A gente fica assim ansiosa, né? Que a gente quer para ontem as mudanças, a gente quer muito usufruir dessas mudanças, né? Mas eu tenho estudado também e tem autores que dizem, né? E a gente pode observar pela história, né? As mudanças são geracionais, né? Então, muito do que a gente está usufruindo hoje foram lá nossas avós que fizeram. Daqui a pouco nossos filhos, nossos netos, outras gerações vão estar conseguindo também usufruir coisas, lutas, né? Nas quais a gente está passando hoje. Enquanto tu falava durante, né, essa nossa conversa e algumas reflexões que eu fui trazendo também, eu mais ou menos fiz uns 4 passos, assim, né, nesse como combater, assim, né, que eu acho que antes do não nos calar, né, é o reconhecimento que a gente comentou, né, essa questão de Exato. não, isso não existe comigo, né, a denúncia, de fato, né, não se calar, que tu falou, né, de não estar sozinho, então ter uma rede de apoio, né, e que eu achei bem legal que, através desse teu episódio negativo, uma campanha surgiu, né, então acho que pode ser um caminho, né, que nem a gente tem esse movimento das mulheres árbitras aqui na Abrat, né, e aí cada movimento, cada órgão vai se organizando e a gente vai, né, se entrelaçando, vai trocando experiências, vai levando informações para mais pessoas, né? E acho que o caminho é esse. A gente queria te agradecer muito por esse momento, pela tua disponibilidade, estar doando o teu tempo, teu conhecimento, tuas experiências. Sinta-se sempre convidada para participar quando quiser. E acho que era isso. Não sei se Geraldo, Pâmela querem falar mais alguma coisinha. Janaína, eu queria até acrescentar, porque a gente falou só a Abrat, mas, na verdade, o movimento da Abrat também
conexo com o movimento da CBAT, e o da CBAT ainda nos leva para aquela situação internacional, que tem a World Athletics por trás. Então, Pamela, tem situações em que nós tocamos nos assuntos das questões das mulheres a nível internacional. Então, é uma rede mesmo. A coisa está se formando, se fortalecendo de uma maneira a buscar laços em várias culturas, vários países, vários comportamentos. Daqui a pouco a gente pode estar até vendo você, de repente, numa rede de árbitras internacionalmente falando, trocando essas informações com outras árbitras de outros centros. Imagina, na África tem árbitras, na Austrália tem árbitras, na Ásia tem árbitras. Quer dizer, e aí a gente consegue entrelaçar essas informações e trazer conhecimento para todos nós e experiências de vida aí de outros povos e enriquecer o nosso viver, né? Vamos imaginar assim. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pelo espaço, dizer da importância de ter esse espaço, né, Jana, como tu bem comentaste, para a gente não só disseminar o conhecimento, mas a gente também construir um conhecimento diferente para a gente enxergar as situações do mundo, né? Então, agradecer demais, parabenizar vocês pelo evento, acho muito importante, pelo espaço também de estar falando sobre a minha trajetória aí no esporte, na arbitragem, principalmente um pouquinho da minha vivência acadêmica. Espero poder ter contribuído com o debate aí de todos vocês. E fico aberta sempre, quando quiserem me chamar, tô disponível aí a colaborar e aprender também, né, com todos e todas. Perfeito. Bom, Janaína, então eu vou fazer o encerramento, agradecendo a todos vocês, fazendo uso por exemplo, substituir a Claudinha aqui, né? E agradecer a todos. Nós tivemos aqui a Nedir, Massal, Genival, a Ruth, Renata Rimoli, alguns deixaram alguns retornos ali no chat, outras pessoas nos ouviram. Gostei muito da conversa da Valéria, eu sabia que a Valéria ia deixar algum assunto sobre futebol, porque ela vive futebol a vida toda dela lá, né? Eu sabia disso. Na hora que eu vi ela entrando, eu falei, que beleza. Ana, Eu não estava conseguindo entrar. Ana também. Isso foi muito bom. Marcos Boni também entrou. E aí, eu queria só informar a todos vocês que isso daqui está sendo gravado e em breve vai estar lá, guardadinho na nossa rede, no nosso canalzinho da Abrat, e disponível a todos que quiserem assistir ou reassistir o replay. Ok. Obrigada, Pamela. Foi um prazerzão ouvir seu relato. Parabéns por tudo. E obrigada também. Obrigada e boa sorte aí na tua trajetória.